Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo. Estou aqui para resolver a questão da FUVEST de número 4. Nós, ao longo do dia, vamos, responder aí, analisar todas as questões, legal? Então, eu já soltei aí, não sei se você acompanhou, já foi a 1, a 2, a 3, estou fazendo na sequência e agora é o momento da questão número 4. É uma questão que eu fiquei bastante contente, né? Porque na sexta-feira, uma sexta-feira que antecedeu aí a prova, que foi na segunda, eu falei para estudar o Império Romano. Por coincidência, eu estava com a camisa, né, de Pompeia e, e eu falei, olha, gente, até por coincidência aqui estou com a camisa de Pompeia e não caiu o Império Romano na primeira fase, fica atento, e caiu, né? Como também caiu duas sugestões aí que eu fiz sobre período populista, sobre, né, o, também sobre a Revolução Francesa, então fiquei bastante feliz. Mas enfim, vamos à questão, tá? Essa questão, a gente dizia o seguinte, era sobre o cristianismo e pedia, né, na alternativa A, vou ler aqui para a gente, né, acompanhar melhor, indicar o motivo que levou o Império Romano a adotar o cristianismo como religião oficial. Pessoal, eu queria que você tivesse aqui uma imagem de uma gangorra, tá? Então, o que, que aconteceu? O Império Romano estava em decadência, crise do escravismo, e o cristianismo crescia, né? Uma religião que estava crescendo, principalmente entre os mais pobres, enfim, né? A maioria da população. Então, essa é a análise que você tem que fazer. O Império Romano tentou, né, no caso, os imperadores, se sustentar, né, nesse apoio popular, vamos dizer assim, e aí, né, não houve uma mudança literal da água para o vinho, seja, os cristãos, né, que eram perseguidos no início do Império Romano, agora né, vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Então, focando na questão, né, no que ela pediu, é isso. Você vai dizer que o Império Romano estava em crise e os imperadores, para buscar apoio, né, político, vai então oficializar uma religião que estava crescendo. Legal? A B pedia para apontar dois elementos da incorporação de elementos do paganismo às práticas, né, do cristianismo. Aqui, olha, a gente teriam vários aspectos, mas eu gostaria de destacar dois. Primeiro, a ideia dos santos, tá? Porque, veja, os santos, se a gente fosse, assim, como se diz na gíria, né? Forçar um certo politeísmo. Havia santo para cada situação. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito famoso o Santo Antônio, né? O santo casamenteiro e assim por diante. Inclusive, foi uma das críticas que o Lutero fez lá no século XVI, né, sobre essa. Né, o Lutero dizia: olha, a religião católica está virando quase que uma religião politeísta. Então, a ideia dos santos, né? Então, podemos considerar aí uma certa herança, né, deixada por essa prática paganista, legal? E que era politeísta, né? E também podemos, algumas datas foram incorporadas, eu destacaria o 25 de dezembro, né? Nós comemoramos o Natal, o nascimento de Cristo, e era uma data de uma festa, né, pagã do Império Romano, certo? Que era uma homenagem ao Sol e assim por diante. Então, seriam esses dois elementos, legal? Bom, gente, e a questão C pedia para identificar duas características do Césaropapismo. Então, o que, que eles fizeram? Eles dividiram, né, cobraram aí a parte do Império Romano que não foi invadida, né, o Império Romano do Oriente, e depois vai virar Império Bizantino. Houve inclusive um cisma, chamado Cisma do Oriente, em 1054, o rompimento, né, da religião, então, né, católica no caso. Uma é chamada Católica Apostólica Romana, o nome já diz, com sede em Roma, e surgiu a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Tá? Mas muito antes disso, né, mesmo antes desse rompimento, havia já o predomínio, foi até um dos fatores, né, do rompimento, é que havia esse césaropapismo. Eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, analisa o que você está lendo, que dá pistas preciosas para você resolver a questão. Césaropapismo é uma junção de duas palavras, César, que é sinônimo de imperador, e papismo, né, do Papa. Ou seja, o césaropapismo, né, eu costumo brincar assim, está numa mesma palavra, né, qual é a característica? Estava na mesma pessoa, ou seja, o imperador era também chefe dessa igreja, tá? Posteriormente vão surgir os patriarcas, enfim, mas no momento que eles estão cobrando,
né, a característica principal era essa, o césaropapismo. Repetindo, o chefe político era também o chefe religioso. Legal? Então, gente, se você estudou o Império Romano, se você estudou esse período, acho que você não teria dificuldade de resolver essa questão, certo? Como eu disse, estou aqui com alguns outros projetos, mas volto logo logo para a gente resolver a questão número 5, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.